Jornal da Rede Alesp conversa agora com a jornalista Rosana Cardim, que vive nos Estados Unidos. Ela nos fala como os americanos estão neste momento da pandemia de Covid-19. Boa tarde, Rosana. Bem-vinda novamente ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem por aí? Olá, Julie. Olá, Priscila. Agora tá mais tranquilo, a gente pode dizer assim, né, Julie? Com as etapas que a gente foi avançando do programa que eles fizeram para a quarentena do Covid, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse momento que você passou aí de quarentena, em que momento também os Estados Unidos está agora? Olha, a gente está na terceira fase, né? Em pleno verão, tudo é muito controlado. Nós passamos 25 dias dentro de casa, eu pelo menos, sem colocar o pé na rua. Foi bem difícil essa fase, foi na fase que nós conversamos há 3 meses atrás. Depois nós entramos na fase 1, que foi a abertura, por exemplo, de algumas lojas de departamento totalmente controlado, com funcionário na porta, restringindo a entrada da quantidade de pessoas, com distanciamento, inclusive, do lado de fora, nas filas. Depois, a segunda fase foi de pegar alimentos, né? Por exemplo, você compra num restaurante, você tem que ir lá, pega o delivery e pronto. E agora, a gente está a segunda fase, perdão, foi na fase que a gente podia pegar as coisas nas lojas. Por exemplo, eu comprei um computador pela internet, eu pude marcar um horário e buscar na loja que eu comprei. Foi a segunda fase. Agora é uma fase interessante que ela foi esticada. Exatamente por conta do país. Nova York cumpriu as etapas, né, direitinho. Todos os dias a gente tem uma informação muito grande sobre o que está acontecendo no estado. Então, eu acho que isso ajudou a população. Então, a fase 3, o que ela tem? Nós podemos ir num restaurante, nós podemos almoçar ou jantar num restaurante, desde que seja do lado de fora. Só que tem que cumprir regras, né? Você não é obrigado a estar de máscara. Isso aqui em Nova York ainda não tem essa obrigatoriedade da máscara, como agora, a partir de hoje, ali nos noticiários, New Jersey e Atlanta vão ter essa obrigatoriedade, com medo dos casos voltarem. Mas New York ainda não tem. Então, você pode ir ao restaurante, desde que seja do lado de fora, com as mesas postas do lado de fora, e você tem que manter um distanciamento entre as mesas, né? Essa é a situação de momento aqui. Os cabeleireiros abriram há 15 dias atrás. Você tem que tirar a sua temperatura antes de entrar no salão de cabeleireiro. Você não pode entrar sem tirar, deixar o seu nome e horário que você entrou. E o salão de unha, que aqui é separado, abriu esta semana somente. Veja, a gente está num período da terceira fase que acabou sendo esticada e só agora os salões de unha, né, de manicure, pedicure, foram abertos, para você ver como está sendo rigoroso e como está sendo controlado essa questão aqui em Nova York. Rosana, a gente está repercutindo agora aqui no Jornal da Rede Alesp algumas imagens que você fez diretamente aí do seu entorno, né? A gente vê uma situação até que tranquila. A gente está vendo as ruas sem muita gente andando, né? Claro, os carros sim ali passando no centro da imagem, mas ali nas calçadas não me parece tanta gente, né? É importante o trabalho, né, da nossa colega jornalista Rosana Cardim ali vivenciando o momento e trazendo para quem está vendo aqui o Jornal da Rede Alesp a situação de momento e mostrando a imagem diretamente lá de Nova York. Está assim mesmo? As pessoas estão mais reticentes de andar na rua? A gente não vê tanta aglomeração ali na frente. Então, ali, ó, acabou de passar um café, né, que a gente estava falando. Então, eu fiz essas imagens hoje cedo, né? Mas não para mostrar para vocês e contar como que funciona. Isso é agora cedo, faz o quê? Nem meia hora que eu fiz essas imagens, porque é na rua da minha casa. Então, assim, aqui é um lugar que tem muitos bares. Não é assim à noite, é totalmente diferente. Então, à noite, você tem... Todos esses lugares estão cheios de pessoas, cheios, lotados. Então, começa já algumas mesas para fora para o almoço e aí a parte da tarde. Até que horas vão os bares? Até umas 10 horas da noite os bares estão abertos. Mas o que é interessante? Ainda se tem essa questão do distanciamento, né? O que me chama a atenção, por exemplo, eu quando eu vou com a máscara, mas nem todo mundo está de máscara. Os garçons estão de máscara, as pessoas que te atendem, todos usam máscara. Mas nem sempre as pessoas usam. Saiu um estudo agora,
Júlia e Priscila, acho que foi até não foi aqui, foi lá. 78% das pessoas que tiveram Covid no mundo estavam sem sintomas. Quando fizeram o teste, ou então apresentaram sintomas leves. Então, pensa, isso é muito grave, né? Então, a gente ainda tem esse medo, essa sensação de que a coisa pode voltar, né? Hoje foram registrados, só para você ter uma ideia, ontem, quase 700 casos, novos casos no estado, e com 8 mortes, sendo que metade dos casos estão aqui na cidade de Nova York e 6 das 8 mortes. Você fala, mas é pouco, a gente chegou a mais, né, foram 3.500 no país, sendo que 1.700 era só aqui no estado. É pouco, mas a sensação ainda fica aquela, sabe, onde eu encosto, onde eu pego, onde eu ponho. Então, isso dá uma sensação ainda desconfortável, vamos dizer assim. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o atendimento, então, para estrangeiros em hospitais. Como que funciona o atendimento aí hospitalar de quem é contaminado, então, e está com a Covid? Olha, no começo, a gente não tinha acesso, vou te falar, para o estrangeiro, exatamente como eu vivi. Eu não tinha acesso, se você não tem o sintoma, ou se você não tem uma febre, qualquer coisinha, você não procura o médico, você não ia no hospital, porque era a determinação para você ficar em casa. Então, a gente só sabia de casos de pessoas que só procuraram exatamente quando estavam sentindo algo. Então, essa foi a primeira situação. Depois de uns 2 meses, começaram a abrir espaços, né, assim, para quem não estava com sintomas. Então, você tem sintoma, você liga para o seu médico ou liga para um departamento que tem o 311 aqui, que atendia, o social, né? Você liga e pede essa orientação para você fazer o teste. Se você não tem nada, fica em casa. Quando você abriu para os testes, inclusive delivery, você passava com o carro, o que acontecia? Você levava a determinação do seu médico, então você não tinha acesso. Depois abriu. Então, quando baixou o número, abriu para todo mundo. Então, eu pude fazer o teste de graça, tanto o de sangue quanto a prova do nariz. Então, todo mundo teve acesso de graça a isso. Agora, eles estão abrindo tendas nas ruas. São tendas que até colocam, se você não tem seguro, saúde, não tem problema. Então, abriu várias foram abertas para que você tenha acesso e realmente zere, porque a única forma de descobrir e de controlar é essa, não tem outra. Né? Então, aqui esse modelo de administração de Nova York está sendo copiado por mais 19 estados. Então, para você ver como aqui é bem rigoroso. A única coisa que não abriu até agora, Priscila e Julie, foram as academias. Ainda não se tem, eles até estão reivindicando, porque isso estava para a 4ª fase, como realmente assim, você não precisa disso. Você pode fazer um exercício ao ar livre e não precisa da academia, vamos dizer assim, não é supérfluo neste momento. Mas existe o lado do comércio, né? Então, assim, eles estão reivindicando isso de uma forma muito intensa, as academias. Outros estados já abriram, New Jersey já abriu, mas Nova York, a cidade ainda está fechado. Então, essa é a situação. Todo mundo teve acesso agora. Se você quiser fazer, você pode procurar uma tenda e fazer o teste de graça. Pois é, eu lembro que na sua primeira intervenção aqui no Jornal da Rede Alesp, há um tempinho atrás, a sua preocupação era justamente como seria esse atendimento aos estrangeiros. A gente sente até na sua afeição um pouco mais de tranquilidade, que naquele momento você não sabia como seria, né? E você trouxe também naquela primeira intervenção algumas imagens chocantes dos frigoríficos, né? Para colocar os containers, né? Para colocação dos corpos. E a gente sente, se aqui do Brasil a gente sente 2 tipos de direcionamento do governo antes dessa eclosão aí da pandemia e depois. É isso mesmo? Foram 2 momentos distintos que o governo teve que pensar e repensar nas suas ações? Sim. Só que a gente tem que pensar assim, Nova York,
é um tipo de governo, o país é outro, né? Um é democrata e o outro é conservador. Então, há essas divergências. Há 15 dias atrás, Julie, só para você ter uma ideia, o governador de Nova York falou assim, Trump, use máscara. Ele mandou um recado na coletiva. Então, assim, porque ele também estava nessa mesma situação, não usa máscara. Então, os estados que na verdade, subiram o número de Covid, abriram antes e tem essa postura mais ligada ao presidente. Então, a gente tem que entender isso também politicamente falando. Aqui também tem essa questão política, mas a maioria foi onde está dando resultado. Nova York deu resultado. Então, baixaram os números, as coisas voltaram. E aqui a gente sente também uma adesão muito grande. Né? Então, assim, não tem aquela pessoa ignorante que fala assim, eu não vou usar a máscara. Não existe isso. Se ela não usar, o dono do estabelecimento chama a polícia e pronto. Né? Então, como não há uma determinação, quando há determinação, por exemplo, no metrô, né, você tem que usar a máscara, você tem gente que usando luva para não tocar em nada. Então, a gente entende que as pessoas também têm uma consciência muito grande. Né? Existem todos os problemas em todos os lugares, mas a consciência da população é realmente muito grande e a forma com a qual foi conduzida essa questão do Covid, a administração disso tudo, fez com que a população também confiasse em quem estava no poder. Eu acho que isso deu uma força muito grande para que as coisas aqui ficassem mais controladas. Você, nesse momento, se sente mais segura, né, em relação à contaminação e até atendimento, enfim? Eu me sinto mais segura, sim, porque a sensação que a gente tem é que você tem um pouquinho mais de controle. Então, peraí, eu sei onde eu estou pisando. Isso não significa que eu não possa pegar, né? Porque ele está por aí, ele continua sendo invisível, mas olha, eu sei como eu me proteger. Então, eu tenho a minha parte e eu sei que se eu tiver com algum problema de Covid, eu vou receber um atendimento, porque virou como é uma pandemia, virou uma outra situação, né? Existia uma sensação de controle, você precisa ser controlado tudo isso, né? Então, eu acho que fez com que também o próprio governo olhasse de forma diferente. É que Nova York é uma cidade santuário, é uma cidade que protege um pouco mais o imigrante de alguma forma, antes até do governo Trump. Agora, a gente tem algumas leis que têm que ser cumpridas, por exemplo, essa questão do estudante, né? Se a sua aula não for presencial, se a sua aula for só pela internet, você vai ter que deixar o país. Né? Então, as escolas estão preparando parte dentro da escola e parte fora, para que os estudantes continuem estudando aqui, senão você vai ter que deixar o país. Então, existem situações que você tem que se adaptar a isso tudo, né? Então, para que as próprias empresas não querem perder, né? Porque para elas também é dinheiro, né? Verdade. Rosana Cardim, jornalista, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada, Rosana. Obrigada a vocês, um bom dia. Bom dia. Bom dia.